Boa noite. Eu tenho reparado que faz algum tempo que eu não faço um livro literário. Por isso eu decidi que o primeiro livro do Cantinho do Renan de 2024, aliás, desejo um bom ano a todos os que seguem este canal e peço desculpas por não ter feito um livro mais cedo, eu decidi falar sobre um dos meus livros preferidos, que é este. Mulherzinhas de Luisa May Alcott, foi publicado no século XIX e inspirou duas continuações e também algumas adaptações para o cinema e TV. Vou falar um pouco sobre tudo isso. Eu soube dessa história quando uma das adaptações mais famosas, que foi o filme Adoráveis Mulheres, estrelado por Winona Ryder, foi lançado aqui no Brasil no ano de 1995. Eu tive que esperar alguns meses para que ele fosse lançado em locadoras, porque eu morava no interior nessa época, não tinha cinema na minha cidade, a gente tinha que esperar que a gente tivesse uma oportunidade de ir para cá, para Natal, vir para cá para assistir, que os filmes chegassem lá ou que fossem exibidos na TV. Pois é, era assim para quem viveu essa época. Mas quando eu finalmente pude assistir, fiquei encantado com a história, que mostra como uma família primeiro vivencia um ano durante a Segunda Guerra, aliás, a Segunda Guerra não, a Guerra da Secessão, sendo que essa família é composta essencialmente por mulheres, a mãe, Marmee, e as quatro filhas, Maggie, Jo, Beth e Amy. A verdadeira protagonista da história é Jo, que remete à autora Louisa May Alcott, que ela viveu numa família que valorizava muito literatura, porque o pai dela, Amos Alcott, era educador, embora ele fosse um brilhante, mas sem muito senso prático. Tanto que no livro, porque esse livro é inspirado nas vivências reais de Louisa May Alcott, as outras personagens representam as irmãs dela, por exemplo. As irmãs de Jo são retratos de todas as irmãs dela. O Sr. Marsh, que é o patriarca que está lutando na guerra como capelão, é inspirado no pai dela, que até uma forma sutil de dizer que ele não contribuía tanto para o sustento da família. A mãe dela precisou trabalhar e ela tinha feito um voto de que ela ia conseguir dar uma vida digna para a família, principalmente para a mãe, quando ela ainda era muito nova. Ela trabalhava fazendo serviços domésticos, foi professora. Ela se tornou enfermeira no hospital durante a Guerra da Secessão. Ela ficou doente, mas também viveu experiências que foram inspiração para que ela escrevesse um livro que foi muito famoso. Aí, tempos depois, um editor, sabendo que ela queria publicar um livro escrito pelo pai, ofereceu a ela a possibilidade de fazer isso desde que ela escrevesse um livro para jovens. Ela pensou, não sou muito chegada a crianças, mas tem as experiências que eu vivenciei com a minha família. Aí ela meio que usou isso como inspiração para escrever o Little Women, que aqui no Brasil foi traduzido como Mulherzinhas. E o filme é muito bom.
Primeira edição que eu tive acesso em 98 foi essa da Ática, uma edição muito boa, que tem uma boa biografia da Luísa May Alcott, contando algumas dessas informações de bastidores que eu trouxe. Ela foi uma grande mulher que lutou pelo voto feminino, mas essa edição só tem a primeira parte, que é a que fala do que aconteceu durante um ano, quando elas eram adolescentes. Eu precisei esperar 4 anos para conseguir comprar esta edição aqui, que conta a história completa, com as duas partes. Essa da adolescência delas, um ano durante a Guerra da Secessão, e a segunda que originalmente chamava Boas Esposas. Mas eu gosto muito dessa história, por quê? Porque ela ensina contando a vida. Ela começa mostrando as dificuldades que as marchas enfrentam, e ela é um pouco inspirada por um livro piedoso da época chamado O Peregrino, de John Bunyan. Muitos capítulos da primeira parte, Mulherzinhas, fazem referência a capítulos desse livro, como quando Meg vai à Feira das Vaidades, porque Meg, por ser a mais velha, ela tem uma certa tendência a gostar de luxos, e ela, quando é paparicada por colegas mais ricas, ela acaba meio que cedendo. Tem um episódio que é o Vale da Humilhação de Amy, quando Amy consegue uns limões para trocar com colegas, um professor descobre por isso ser ilegal, ele acaba punindo Amy, salvo engano, com uma palmatória. Tem um episódio que é Joey contra Apollyon, quando ela se irrita com uma coisa muito errada que Amy fez com ela, queimando o manuscrito por pirraça. Fica ignorando a irmã por uns dias, aí até um ponto que a irmã, sabendo que tinha feito algo errado, tenta correr atrás do jogo, quando ela vai patinar. Joey ignora, só que ela estava num lago de gelo. Esse lago, o gelo quebra, ele afunda e quase se afoga, e ainda por cima era água gelada, né? Jo consegue resgatar a irmã, sente culpada, se abre com a mãe e descobre que a mãe tinha um temperamento bem parecido, mas que tinha aprendido a lidar com ele. A história é interessante porque os March tinham sido uma família rica, mas perderam dinheiro e meio que tentam sobreviver com dignidade. Por exemplo, as filhas mais velhas trabalham. Elas têm que disfarçar problemas quando vão para um baile, porque às vezes as luvas são arruinadas, aí tem que disfarçar isso. Meg trabalha como professora e Jo é acompanhante de sua tia March, na verdade sua tia-avó, tia do seu pai, que é uma senhora um tanto ranheta, mas ela, quando está com a tia, pelo menos consegue ler os adorados livros alemães que a tia tem na biblioteca. Ao mesmo tempo, elas fazem amizade com o jovem Laurie, que veio morar com o avô rico, que é vizinho delas. O avô também se transforma numa espécie de benfeitor da família e fica muito próximo de Betty, que, vamos dizer, a mais dócil das todas essas irmãs. Tem uma cena no início do livro que eu confesso que eu dei um pouco de raiva da senhora March nessa cena, porque num dia de Natal a empregada tinha preparado um lauto café da manhã para elas, mas antes delas comerem, a senhora March disse: meninas, antes de vocês comerem,
tem uma família muito necessitada, precisando de alguma coisa. Vocês poderiam ceder esse café para eles. Meninos fazem isso porque não iam desobedecer à mãe, porque tinham lido esse livro, O Peregrino, antes, falava sobre a importância de desfazer renúncia. Mas eu confesso que me irritei um pouquinho, porque eu pensei aquela coisa de as meninas não tinham muitos luxos, elas achavam loucas para comer aquele café e ter que anunciar daquela forma, quando estava quase comendo. Felizmente, essa história chega aos ouvidos do Sr. Lawrence e ele manda deixar na casa um lauto banquete que serve como recompensa para essa boa ação. Um pouco mais adiante, a senhora Marsh recebe uma carta dizendo que o marido estava muito mal no hospital e com a ajuda dos Lawrence e do preceptor do Lawrence, John Brooke, ela vai para Washington com o Sr. Brooke e Lori e o Sr. Lawrence ficam ajudando a família. Betty vai na casa dessa família estrangeira que a mãe ajudava, descobre que um bebê tinha morrido de escarlatina, que era uma doença muito grave na época. E pior, ela contrai a doença. A empregada diz que Joe e Meg não tinham motivo para se preocupar, porque elas tinham tido a doença quando crianças, mas que ele tinha que sair de casa. Aí Lori leva Amy para ficar com a tia Marsh. Como eu disse, era uma senhora ranheta. E ela resolve, vendo que Amy era mais dócil que Joe, educá-la. Só que o que é que significa? Botar para ela tarefas pesadas e ser um pouco rígida. A sorte é que a empregada da tia Marsh, Stelle, que era francesa, decide ajudar a Amy, inclusive organiza um quarto de orações para ela. Amy acaba ganhando um anel por bom comportamento quando volta para casa e Beth se recupera, embora ela permaneça um tanto frágil. Essa primeira parte termina quando John Brooke, que já estava se aproximando de Meg, confessa para ela que a ama e a pede em casamento. Jo é contra, porque ela não quer se separar da irmã, e a tia Marsh também, porque John era pobre. Mas quando ela defende John perante a tia Marsh, ela acaba percebendo que o ama e aceita o pedido de casamento dele. A segunda parte já começa com o casamento de John e Meg algum tempo depois. O livro fala um pouco sobre as dificuldades dele, inclusive de Meg aceitar as limitações financeiras, porque ele não era um homem rico. Eles têm 2 filhos, Daisy e Demi. Amy se torna a nova favorita da tia Marsh e depois de se portar muito bem numa feira onde ela foi voluntária, ela ganha como recompensa um convite para ir para a Europa com a tia Marsh para ver as grandes obras. Jo se chateia um pouco com isso, porque o sonho dela era conhecer a Europa, mas ela recebe um convite para trabalhar como professora numa grande cidade. Ela fica numa pensão onde conhece o professor Friedrich Bayer, que é um professor alemão que tinha vindo dos Estados Unidos para cuidar dos filhos de sua irmã. É um homem muito querido na pensão, por ser carinhoso com as crianças, muito sábio. Ele começa a ensinar literatura para Jo.
Ela estava se firmando como escritora, já tinha tido umas experiências publicando livros, dois que acabam modificando sem ter muita vontade. Também escreveu uns artigos para jornais e ela acaba cedendo à tentação de escrever histórias sensacionalistas para ganhar dinheiro. E nisso ela se envolve com grupos nihilistas, ela começa a frequentar certos ambientes. Aí, meio numa conversa com o professor, de forma indireta, chama a atenção para o quanto que essa literatura é nociva. Ele desconfia, mas não dá a entender que sabe que é ela. Ela acaba desistindo. Ao mesmo tempo, ela tem que lidar com os vários pedidos de casamento que Lori faz a ela, porque ele acha que está apaixonado por ela, mas ela deixa claro que só o vê como um amigo. Ele vai para a Europa com o avô, acaba se tornando um tanto fútil, se encontra com Amy, com a tia Marsh lá. Ele tem umas conversas que um fica apontando os defeitos do outro, porque ele se ressente de que Amy não esconde que ela quer fazer um bom casamento por razões financeiras para ajudar a família, mas eles acabam percebendo que se gostam e decidem se casar. Paralelamente a isso, Joe percebe que Beth, que era a sua irmã preferida, não estava bem. Chega a viajar com ela e Beth conta que percebe que ela não vai viver muito tempo. E de fato, ela morre. E é uma cena muito triste, principalmente porque essa personagem foi inspirada numa das irmãs da Louisa May Alcott, que se chamava Elizabeth. Você vê que é uma homenagem que ela fez à irmã. No fim do livro, a senhora Marsh morre e ela deixa Plumfield para Jo, e ela decide com a família transformar Plumfield, que era a mansão onde a senhora Marsh vivia, numa escola. E numa reunião na noite de Natal, o professor Baia aparece. Os dois percebem que estão apaixonados, Jo e o professor Baia, e se casam. A história fez muito sucesso e permitiu a Louisa May Alcott que ela pudesse aplicar dinheiro, fazer viagens, embora ela já estivesse um tanto doente, e principalmente pudesse ajudar a sua família. Tanto que, a pedido de seu editor, ela escreveu mais 2 livros sobre os Marsh. Esse Little Man, ou Homenzinhos, foi publicado em 1871. Ela fala sobre o cotidiano da escola. Entre os alunos estão os sobrinhos do professor Bayer, os sobrinhos dela e os 2 filhos que ela teve com o professor Bayer, Rob e Ted. Fora outros alunos, tem George, que é ele é descrito mais ou menos como comilão. Tem Ned, que é um rapazinho tímido, mas muito talentoso com violino. E tem Dan, que é meio que um bad boy. Mas que no fundo tem um bom coração, que sempre procura proteger os fragilizados. Uma cena muito interessante desse livro é porque tem uma hora que uma soma que um dos rapazes estava economizando desaparece. Primeiro acusam Ned, que é um pouco tendencioso a mentir, mas ele diz que não foi ele. Aí depois aparece o dinheiro, descobrem que Dan tinha vendido um livro que falava sobre ciências que ele gostava, desconfiam dele. Até que Dan salva um rapaz que era um pouco ganancioso, Jack. Jack entrega o dinheiro e descobre que foi ele.
O livro é interessante porque mostra como que Jo e o professor Bayer, com a ajuda de Lori, de Amy e dos pais dela, tentam educar os meninos sem castigos físicos. Agora tem uma cena que, para forçar, entre aspas, Ned a deixar de mentir, o professor Bayer faz com que Ned use uma palmatória nele próprio. Isso dói mais em Ned do que se ele tivesse sido punido. E alguns anos depois, pouco antes da morte dela, Luisa May Alcott encerrou essa série com esse livro aqui, Jo's Boys, ou Os Meninos de Joe, que fala sobre os dramas que eles vivenciam já adultos, as paixões que eles têm. Tem alguns casais que se formam entre os próprios alunos, por exemplo, tem uma menina chamada Nan que desde cedo ela queria ser médica, ela é cortejada por um ex-colega. A sobrinha de Jo, Daisy e Ned se apaixonam. Tem as desventuras de Dan, que tenta ser um bom homem, mas que tem que lidar com o próprio temperamento, e Jo tenta ajudá-lo por ver muito dela própria nele. Enfim, acho que deu para vocês perceberem que eu gosto muito desses livros. São livros que eu recomendo a todo mundo. Agora, vou falar um pouquinho sobre as adaptações. Eu vou ser sincero, para mim, nenhuma delas, das que eu vou citar pelo menos, faz jus aos livros. No caso, quando eu falo em adaptações, eu falo das adaptações dos dois primeiros livros, o, entre aspas, Mulherzinhas, primeira e segunda parte. A que eu prefiro foi a que me apresentou a história, Adoráveis Mulheres. Eu acho que ela faz mais justiça aos personagens. E o Winona Ryder é uma Jo encantadora. Mesma forma, também um dos meus personagens preferidos é o professor Frederick Bayer. Eu acho que o Gabriel Byrne, ele traduz bem a grande alma que é o professor Bayer. Inclusive, isso fica mais explícito nas continuações. O homem sábio, generoso e compassivo que ele é. Aí tem as outras. Vamos dizer que a primeira adaptação que deu destaque à história do cinema, eu tive sorte de assistir depois, é uma adaptação de 1933 que aqui no Brasil recebeu o nome de Quatro Irmãs. Foi dirigida por George Cukor e foi estrelada por Katharine Hepburn como Jo. É uma boa adaptação, mas eu acho que até pelas limitações ela não traduz toda a história. Depois teve uma segunda adaptação colorida, em 1949, que aqui no Brasil recebeu o nome de Quatro Destinos, que foi estrelado por quatro atrizes, estrelas juvenis da época, que foram a June Erson, que fazia Jo, embora fosse um pouco velha para o papel. Meg foi interpretada por Janet Leigh, depois foi a mocinha assassinada Psicose. Beth foi vivida por Margaret O'Brien. E Amy por Elizabeth Taylor. Acho que é o único filme que eu vi que a Elizabeth Taylor ficou loura. É uma adaptação divertida, um pouco superficial também. Ela é muito próxima da adaptação 33 em termos de roteiro. Agora vem a adaptação que muita gente elogia e que eu detesto. A adaptação de 2019 dirigida por Greta Gerwig. Por que eu não gosto dessa adaptação? Se você gosta muito de um livro, e principalmente se você se identifica com determinado personagem, como você reagiria se esse personagem fosse retratado de forma deturpada? É o que ela faz com o filme. Ela até
Muita gente acha que ela nem leu o livro. Eu creio que ela leu porque realmente tem umas passagens que não são exploradas e outras que ela explora. Por exemplo, o trecho em que Jô desabafa com a mãe conta que também tem um temperamento complicado. Aprendeu apenas a não demonstrar. Só que essa adaptação ela tem uma estrutura meio de vai e volta, oscilando entre passado e presente, que torna a adaptação cansativa. Ela, usando como desculpa que Luísa Mel teria dito que por ela Jô não se casaria, ela faz com que a história seja contada por Jô para o seu editor. E aí tem uma espécie de divisão entre o final literário, que é Jô se casando com o professor Bayer, como no livro, e um final, entre aspas, verdadeiro, que é Jô segurando o livro nas mãos. Fora aqui, ela torna o personagem do professor Bayer muito mais antipático. Em vez de falar sobre as histórias sensacionalistas, desculpem, as histórias sensacionalistas de forma indireta, ele é bem crítico e até agressivo com o jogo quando ele fala sobre isso com ela, quando ela pede a opinião dele. E ainda muda a nacionalidade dele, ele deixa de ser alemão, e é importante lembrar que, segundo fontes, a Luísa Mel era fã de literatura alemã para torná-lo francês. Agora isso por quê? Porque provavelmente, em vez de contar a história de mulherzinhas, Greta Gerwig usou o livro como uma espécie de veículo para difundir as próprias ideias, principalmente o chamado empoderamento feminino, sendo que ela nem precisava fazer isso, porque as histórias defendem o direito da mulher seguir com a própria vida e ser dona do seu destino por si mesmas. Mas enfim, essa é a minha opinião. O que eu posso dizer é que eu recomendo os livros e eu espero que gostem. E obrigado pela paciência.